colegas vereadores, aos pais que nos assistem em casa pelo canal 16 TV Câmara, aos pais desse plenário, acho que hoje, aqui somente eu, o vereador Daneluz, o vereador Renato Nunes e o Alberto, não somos pais, mas a gente sente. Essa madrugada, vereadora Denise, quando eu acordei para ler o Jornal Pioneiro, eu estava lendo e pensando que a senhora realmente tinha ido lá, porque a gente recebeu tantas mensagens de noite, na madrugada, que confunde a cabeça. E eu comecei a pensar, poxa vida, porque... E a gente sabe a luta da senhora, a gente sabe a luta da Câmara de Vereadores em defesa da vida. Ontem o vereador Renato Nunes se manifestou aqui dessa tribuna falando justamente disso, mas gente, numa manifestação as pessoas pegando e dando de chicote no outro. Olha a barbárie que nós estamos vivendo. Vereadora Paula, eu estava falando com a senhora, me emocionei hoje de manhã falando com a senhora. O filme que passou na sua cabeça, porque não foi diferente do que aconteceu com a senhora. Aquela menina, ela foi vítima da própria inocência de aceitar um presente. O seu filho, a mesma coisa, acreditou num amigo da família, num funcionário, abriu a porta e disse, entra. Não foi diferente. E isso todos nós estamos, na nossa família. O ano passado eu fiz uma audiência, a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência, e dia 30 de maio de 2017. E alguns dados foram levantados pela Rede Recria, que é a Rede de Proteção da Criança. Talvez muitos de nós, a não ser a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação, nós não conhecemos essa rede de proteção, que atua diretamente na base da proteção da rede da criança e do adolescente. Os dados que foram levantados naquela oportunidade, em 2015, houve 339 casos e em 2016 foram oficializados 376 casos, vereador Kiko, de crianças e adolescentes vítimas de abuso e de exploração sexual. E não é no Rio Grande do Sul, é aqui em Caxias do Sul. 376 crianças foram vítimas de abuso e exploração sexual no município de Caxias do Sul no ano de 2016. E, vereador Felipe, que se sabe... E aqui nós temos que fazer a nossa culpa, vereadora Denise. Nós temos que culpar o presidente da República porque congelou os gastos em saúde, em educação, temos. Temos que culpar o governador porque não dá estrutura efetiva para a nossa brigada, para a nossa segurança pública, não tem escola tudo integral, temos. Temos que culpar o prefeito porque não garante maior infraestrutura, novos conselheiros tutelares, não dá equipamento para a guarda municipal, câmara de segurança, todas temos. Mas e a nossa culpa, vereador Felipe Grêmio Maia? A nossa culpa enquanto cidadão? Porque isso acontece do lado da nossa casa. E a gente não denuncia. Não, eu não vou denunciar. Eu não vou me dispor com o meu vizinho. Talvez, vereador Kiko, alguns dos seus vizinhos sabiam desse cidadão. Talvez muitos colegas de empresas sabiam, mas eu não vou me envolver. Vereador presidente, parabéns pela postura da mesa diretora em fazer esse 1 minuto de silêncio. Para nós, esse 1 minuto de silêncio, nós ficamos inquietos nesse 1 minuto, porque parece não passar. Mas quantas crianças sofrem em silêncio diariamente? Quantas Nayaras sofrem diariamente nas nossas escolas? Porque a gente sabe que muitas professoras são coniventes com isso, porque tem medo de represálias por parte dos familiares, de que não denuncia. O Brasil é o país que mais mata o público LGBT no mundo. E eu passei um vídeo de uma transexual lá em Fortaleza que foi vítima de um massacre. Daí a gente se choca, compartilha aqueles vídeos, mas no outro dia acontece outra. Aqui em Caxias do Sul morre quase que mensalmente moradores de rua. Mas para nós é normal. Para nós é normal isso. Cerca de 70% dessas ocorrências, colegas vereadores, que eu citei, ocorrem dentro do lar da vítima. Sendo que 8,7% do abusador é o pai ou o padrasto. Vereador Toigo, o senhor que foi ainda é da Polícia Civil, sabe muito bem esses dados, essas estatísticas.
E que muitas vezes os familiares são coniventes. A mãe sabe que o estuprador é o padrasto, mas às vezes prefere dizer: filha, vai morar na rua, vai morar com um amigo que eu quero ficar. Muitas vezes essas crianças sofrem em silêncio, porque a única fonte de renda, de sustento da família, é desse estuprador que leva o alimento para sua família. E a mãe força a criança a ficar em silêncio. E volta a dizer: o vizinho sabe, o professor sabe, as instituições, a igreja sabe, mas não faz nada. Porque a gente prefere ficar em silêncio e culpar muitas dessas vezes a criança, culpar a vítima. E é de lamentar essa situação. Porque eu me coloco no lugar de cada um de vocês, vereadores e vereadoras, que são pais, são mães. E aqui a pessoa que tem legitimidade de falar isso é a vereadora, a colega Paula Iores. Indiferente da classe social, colegas vereadores, nós temos que denunciar esses casos. É inadmissível que Caxias do Sul, ainda, que é uma das melhores cidades para se viver no estado e no país, ainda esteja nas manchetes dos nossos jornais. Por isso, qualquer caso de abuso, de exploração sexual, de negligência por parte da família e da sociedade é simples. É só nós discar o número 100, é um número gratuito, sigiloso. Discar o número 100. Daí, colegas vereadores, uma declaração de líder. A gente lê no Jornal Pioneiro de hoje que todas as pessoas que fizeram algum tipo de denúncia para tentar ajudar a Polícia Civil, eram errôneas as informações. Olha o quanto de atraso. Nesse meio tempo, quantas pessoas poderiam ser estupradas desse cidadão? A perda de tempo, de dinheiro público. Os trotes para a nossa brigada militar, para os nossos bombeiros, para a nossa guarda municipal. E a gente perde tempo. E muitas vítimas são mortas, muitas vítimas são abusadas, são estupradas por negligência de todos nós, presidente. Então, esse minuto de silêncio, eu posso lhe dizer que para nós talvez passa rápido, a gente fica meio inquieto, mas quantas vítimas estão sendo abusadas nesse exato momento? Permite uma parte, vereador Rafael. Sua parte, vereador Toigo. Vereador Rafael, quando acontece um crime grave desses e uma criança padece, atribuir culpas é muito complicado. Porque, no meu entendimento, toda a sociedade falhou. O Estado falhou, o poder público de todas as esferas falhou. Eu entendo que as entidades falharam, a família falhou, a igreja falhou, a escola falhou. Mas uma coisa que não pode falhar justamente é o compromisso que nós devemos ter com as crianças e os adolescentes. Isso é uma coisa que não pode falhar. E já falava o vereador Edson, nós não aprendemos nada com a morte há 3 anos atrás, o assassinato brutal também da Ana Clara Adame, e que resultou aqui num projeto de lei, que hoje é uma lei que fala disso, de que nós precisamos cultuar a paz em Caxias do Sul. Então, vereador Rafael Bueno, a sua exposição é tranquila, é boa. Com relação à fala do vereador Kiko, eu discordo em parte, vereador Kiko, porque acho que o Estado não pode responder a uma violência com mais violência. O que nós temos que ter, sim, é uma punição exemplar, uma condenação de acordo com aquilo que foi cometido. Isso o Estado precisa ser eficiente. Mas, mais do que tudo, vereador Rafael, nós precisamos justamente dar atenção, carinho, afeto, cuidados com as nossas crianças, que estão no dia a dia, andando pelas estradas de Caxias, rumo à catequese, às escolas, aos seus parentes. Nós precisamos estar realmente muito atentos ao que está acontecendo no nosso município. Então, entendo sim que a polícia fez um trabalho, deve concluir esse trabalho e logo, logo precisa levar isso para que a justiça seja feita. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador. Uma vida que foi perdida por um estuprador, um criminoso, uma criança, um anjo, que estava indo de encontro, talvez, do melhor lugar que a sociedade podia lhe proporcionar, que era a escola. E não...
Um minuto de silêncio, senhor presidente, que nós fizemos aqui, volto a dizer, que seja um minuto para a reflexão, mas que nós possamos não somente, porque as pessoas nas redes sociais, cadê vocês, vereadores, deputados, senadores, o que estão fazendo? Mas todos nós, a sociedade, temos que fazer barulho para não permitir que nós aqui façamos outros minutos de silêncio. É o barulho que nós temos que fazer não somente nas redes, mas nas ruas, e barulho diário. Porque nós não podemos dizer que a Nayara foi a última. A Nayara talvez seja mais uma das estatísticas aqui em Caxias do Sul e no Brasil. Por isso, cada um e cada uma que nos assiste, diz que sim para qualquer caso de omissão por parte da família que não denuncia um abuso ou uma violência doméstica para as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, presidente. Declaração de